Programa Qual é de volta, conversando aqui com os alunos da Escola Estadual João Bosco Pantoja Evangelista sobre educação no trânsito. No primeiro bloco a gente estava ouvindo o interesse dos alunos sobre tirarem sua própria habilitação e a gente vai continuar agora com você. Bom, eu tenho sim muito interesse de tirar minha carteira de habilitação. Eu também seria, como ele falou, uma boa respeitadora no trânsito. Até mesmo quando eu ando com parentes meus, eu falo, ó, coloca o cinto, respeita, se é 40 km por hora, 40, não 60, entendeu? Tudo isso, mas eu tenho sim. Bom, eu tenho sim a vontade de tirar a carteira, mas entra aquela questão. A gente tira a carteira, a gente dirige bem, mas e o próximo? Muitas das vezes o motorista em si ele tem que pensar por ele e pelo outro. Porque às vezes a gente está na nossa mão, estamos certos, aí vem outro motorista e tudo, e acaba nos batendo e a gente acaba sendo prejudicado por uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Eu tenho. E como os dois já falaram, eu acho que eu também seria uma boa motorista, mas assim mesmo eu acho que eu teria um pouco de receio sim. Pelos fatos que eu já falei, dos motoristas não respeitarem as pessoas que estão iniciando agora no mundo dos que compraram os carros. Eu acho que eu seria sim uma boa motorista, mas eu teria um pouco de receio de sair dirigindo no começo, mas eu acho que eu me acostumaria. Eu também, né, tenho vontade de tirar a carteira, né, mesmo porque não aguentar mais andar de ônibus, né, pelo fato de como eles sejam, né, e tal. E assim, tirar a carteira seria um alívio, né? Andar de carro. Assim como falaram, né, eu também tenho muito medo de tirar, sou muito medrosa e a pessoa ficar buzinando todo dia, eu vou ficar nervosa. Pode até acontecer mesmo um acidente, né, porque eu sou muito nervosa. Mas assim, só dirigindo para saber se eu seria ou não uma boa motorista, mesmo pelo caso, como eu tô falando, de eu ser muito medrosa. Mas querer tirar, eu quero sim. Sim, eu teria vontade de tirar minha carteira, só que tem um porém. Não basta ser uma boa motorista se meu próximo que vai dirigir outro carro não respeita o que eu vou fazer. Porque depende de como a gente vê o trânsito. O trânsito em Manaus está cada vez pior porque o crescimento da cidade está desordenada, as calçadas não têm onde andar, o pedestre tem que andar no meio da rua, eles não respeitam as faixas de pedestre. E também entra a questão da má qualidade das paradas de ônibus. Cara, tá desordenadamente, a gente entra para pegar um ônibus, a gente quase vai fora do ônibus. Então cresce mais a vontade de eu querer tirar minha carteira para mim poder chegar ao meu trabalho dignamente, porque hoje em dia, sinceramente, andar de ônibus está triste. Assim, também, como todos falaram, eu quero tirar minha habilitação. Mas, sinceramente, hoje em dia, a habilitação está sendo essencial, entre aspas. Porque o índice de carro está aumentando muito mais e Manaus, sinceramente, está ficando espremido de tanto automóveis. Porque hoje em dia o pessoal ele está preferindo tirar a carteira de habilitação e comprar um carro do que andar de ônibus. Porque os ônibus não são ônibus de excelência e são muito lotados. Então, as pessoas estão preferindo comprar seu carro. Mas Manaus, sinceramente, só tem 14 mil quilômetros metros ao quadrado, então não tem como ter tanto automóvel assim aqui em Manaus. Querer eu quero, né? Quem não quer ter o carro próprio, quem não quer ter aquela liberdade de dirigir. E também para mostrar também que não existe aquela questão de lugar de mulher no fogão. Porque mulher tem sim mulher mais cuidadosa, mulher é mais respeitosa, como a gente pode ver. E quem não quer, né, ter o carro próprio? Eu penso assim, eu vou ser uma ótima motorista. Sim, eu quero, mas também tenho um pouco de medo, receio, porque não basta eu, como ela já disse, não basta eu respeitar e outros motoristas não respeitar as regras. Mas também tem aquela questão, até que eu tire a minha habilitação, até que eu chegue na idade certa, já vai ter muita gente, já estar super lotado os automóveis e tem a questão que não tem mais espaço. A prefeitura também podia fazer viadutos, porque o espaço é muito pouco. A gente convidou também para o nosso bate-papo um professor de geografia para falar justamente sobre esse crescimento da cidade, esse crescimento desorganizado que só faz aumentar e tornar o trânsito daqui muito caótico, né? Exatamente. O problema do trânsito ele não está só no condutor, né, e também no pedestre. Esse problema veio ao longo dos anos se formando, certo? Infelizmente, a nossa cidade não apresenta uma pavimentação adequada, né? Ruas largas, certo? Porque o crescimento em si
né, após a Zona Franca de Manaus, ele foi totalmente imenso, né? Nós não temos calçadas, certo? O pedestre, infelizmente, deixa de andar no seu local, que seriam as calçadas, para tomar as vias, certo? Então, o problema principal começa daí, certo? Então, tem que haver o quê? Uma nova reestruturação da nossa cidade. Um grande investimento urbano para sanar esse problema de vez, certo? E investir mais no próprio transporte coletivo eficiente para poder sanar esse problema que é terrível, certo? Vocês, alunos, acredito que andam de ônibus e também andam com os pais. Quando vocês observam os motoristas, né, os condutores, pais ou motoristas de ônibus terem uma postura errada, um comportamento errado, qual é a reação de vocês? Vocês vão lá chamar a atenção? Com o pai é mais fácil, né? Se o pai esquece de colocar o cinto, vocês têm mais liberdade para chegar e cobrar isso. Mas como é que vocês reagem quando observam os motoristas se tornando infratores? O meu pai não tem esse problema, porque às vezes até eu esqueço de botar o cinto e ele me briga, né? Mas com pessoas conhecidas, eu sou mais assim, eu falo, coloca o cinto, não é assim e tal, mas se eu visse uma pessoa que eu não conheço fazendo isso, eu acho que eu não teria coragem de chegar e falar que está errado. Eu sei que é o certo falar que está errado, mas eu acho que eu não teria uma coragem de chegar com a pessoa e falar que ela está errada por não usar o cinto, por falar no telefone, por estar dirigindo alcoolizada, ou estar uma velocidade acima do que é o que está. Acho que eu não teria coragem. Uma vez eu me lembro que um ônibus... Não, é sério. Um ônibus, o motorista estava meio falando no telefone, já viu, né? Aquele coisa grandão, né? E ainda falando no telefone para guiar, né? A gente ficou realmente muito nervosa. E atrás tem, né? Qualquer coisa, denuncia e tal, né? E a gente ligou, a gente falou e tal. Ela perguntou se a gente tinha placa, a gente falou que não, mas que ele dirigiu, falou o número, né, do ônibus e tal. Aí ela falou quem era e tal, aí falaram lá, né? Aí ela falou, não, muito obrigada, porque isso a gente precisa pra gente poder ter um controle de, poxa, não pode, isso não pode acontecer, né? E como ela falou também, assim, na minha família, assim, acho que poucas pessoas dirigem, né? E eles têm noção de que tem que colocar, eu ando mais com meu avô e ele coloca direitinho o cinto, e eu acho que não precisa ficar chamando. E como ela falou, acho que também não teria coragem de chegar, ei, coloca o cinto. Porque aí vai que a pessoa não gosta, né? Mas assim, acho que deveria ser dever dela ter consciência e colocar, né? Mas é muito importante vocês já crescerem com essa consciência de respeitar as regras de trânsito. Queria muito agradecer a participação dos alunos aqui da Escola Estadual João Bosco Pantoja Evangelista. Foi muito legal o nosso bate-papo sobre educação no trânsito. Eu vou chamar o nosso intervalo comercial porque no próximo bloco a gente vai conhecer um projeto que é realizado aqui na escola, é um projeto ambiental. Você que está em casa, não sai daí que daqui a pouco o Qual é está de volta. As instituições educacionais Nelly Falcão de Souza apresentam o Centro de Idiomas Marta Falcão. Conheça também o CAPSI, Centro de Atendimento Psicológico. Nós trabalhamos com aproximadamente 13 idiomas disponíveis a todos aqueles que possam querer fazer a diferença na sua carreira. Porque o idioma é imprescindível na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que caminhem concomitantemente a essa formação. Centro de Atendimento Psicológico à Comunidade, o objetivo principal do CAPSI é treinar os futuros psicólogos. O CAPSI está aberto à comunidade. Na Faculdade Marta Falcão eles têm a oportunidade de ter acesso a um serviço de elevada qualidade a um valor simbólico. Grupo Marta Falcão, onde o conhecimento vai muito além da sala de aula. Vem pra cá!